Nós vamos colocar aqui para você. Beleza. Então, obrigado, querido. Boa noite, senhoras e senhores. É um privilégio poder estar aqui e quero agradecer a direção desse Centro Espírita pelo honroso convite que me foi feito e aproveitar e transmitir meu abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que tenham um pouquinho de paciência, né? Porque aguentar a gente falar, às vezes, a gente cansa, né? Mas vamos conversar com um assunto bastante interessante, que é a respeito dos vícios do espírito. Afinal de contas, nós somos espíritos encarnados e, consequentemente, todos nós temos também vícios, né? Primeiro, vamos ver o que quer dizer vício. Vício, então, como diz ali, é uma falha, um defeito, um mau hábito que o indivíduo tem, que causa prejuízo a ele e às demais pessoas que com ele convivem. Mas todo vício está ligado a algo negativo. Pode ser algo imoral, inadequado, reprimível, vergonhoso, ou seja, não é uma coisa boa, em princípio. Estaria dentro do grupo dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. E de acordo com a nossa doutrina espírita, de acordo com o que os espíritos superiores nos dizem, eles colocam que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Então, todos os nossos vícios derivam do nosso egoísmo. Então, onde é que vem esse nosso egoísmo? Isso aí vem lá dos primórdios do nosso desenvolvimento. O egoísmo ele vem do nosso próprio ego, ou seja, é instintivo. Nossas primeiras reações de ego que nós tínhamos como primatas ainda, né, é a sobrevivência. O comer, o se proteger, o reproduzir, tudo isso está ligado a essas nossas origens ancestrais, tá? E por isso que Jesus colocou e nos disse que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então, o que ele está querendo nos dizer com isso? Que o escândalo é necessário para que as pessoas que têm esses vícios e imperfeições, convivendo e aplicando seus defeitos uns no outros, aprendam a se corrigir. Mas aquele que mais provoca o sofrimento nos outros, mais responsável se torna. Porque escândalo significa ato reprovável, significa cometer um erro. Então, toda vez que a gente comete um erro, a gente está, em princípio, fazendo um escândalo. Não nesse sentido social, né? Mas no sentido moral, no sentido interior. E de onde é que vêm os escândalos? Vêm dos nossos vícios e imperfeições. Das nossas más atitudes, as nossas más tendências, geramos problemas para os outros. Esses problemas fazem com que as pessoas aprendam a sentir o que não deveriam ter feito. Porque isso não é uma coisa que a gente traz dessa existência. Nós somos espíritos milenares. Mas na evolução espiritual nós somos bebês espirituais. Porque os espíritos superiores, puros, estão com qualidades superlativas. E nós estamos ali embaixo, começando a entender as coisas. Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Portanto, nós já vivemos outras existências, já cometemos uma série de escândalos, alimentamos uma série de vícios, e daí nós nos libertamos deles? Não. Continuamos trazendo eles, até conseguirmos vencê-los. E por isso que Joana de Ângeles nos diz que errar é normal. Por quê? Porque faz parte da nossa ignorância. Já aprendemos tudo? Não. Então, viver é fazer experiências.
Assim como o cientista, ele faz experiências. Muito bem. Toda experiência dá certo? Não. Tem experiência que dá errado. Então, na nossa vida, diariamente nós fizemos experiências de convivências. Todas dão certo? Não. E aí? Errar é normal. Aí a gente aprende. Mas, como sempre tem um mas, reparar é o dever moral. Então, quando é que nós vamos eliminar o problema do erro? Através da reparação. Quando é que nós vamos eliminar o problema do vício? Pela reparação. Como é que nós vamos eliminar o problema do remorso? Pela reparação. Como é que nós vamos eliminar os nossos defeitos, nossas culpas? Pelas reparações. Então, Jesus nos traz aqui a solução. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Por que ele coloca isso? Porque a gente tem que tomar consciência. Enquanto a gente não toma essa consciência que não estamos, como diz assim, agindo dentro da lei de Deus, porque a lei de Deus está dentro de nós, são as leis morais. Essa lei está na nossa consciência. E é essa nossa consciência que vai nos julgar. Cada um tem seu próprio tribunal da consciência. E essa consciência vai definir o que está certo e o que está. Porque a gente sabe. Feriu a lei de Deus, entramos no grupo das culpas, dos remorsos. Consequências daquilo que a gente fez de errado. Então, nós temos normalmente duas opções. Se nós continuarmos alimentando os vícios, o que nos dizem as religiões? Nós vamos ali para baixo. Esse aqui é um afresco da Capela de Bolognini, na Itália, né, com aquelas imagens do sofrimento do inferno. Então, as pessoas que, se a gente continua alimentando os vícios, nós vamos seguir aquilo que eles dizem, vocês vão para o inferno. Né? O que é esse inferno? É o drama das consciências, são os remorsos, são as culpas. Não é que tem toda essa história de penas eternas. Não. É a gente que ainda não aprendeu a se corrigir. Quando é que a gente para de sofrer? Os espíritos foram muito claros. Quando o indivíduo se arrepende. E depois, quando repara. É isso. As coisas são simples. Nós é que atrapalhamos. Então, nós temos que pensar no antagônico, no processo curativo. Porque para tudo tem um processo curativo. O que nos cura dos vícios? As virtudes. Esse é o caminho. E o caminho da prática das virtudes nos leva para o chamado céu, o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? É o reino da paz da consciência. Quando nós estivermos em paz com a nossa consciência, que nós corrigimos as culpas, reparamos os erros, estamos em paz, estamos no reino de Deus. É o reino da paz da consciência. Então, normalmente, nós temos esse aforisma. Quando não se aprende através do amor, se aprende através da dor. São sempre duas opções, normalmente. E aí depende de cada um. Esses caminhos da dor e do amor, a gente é que escolhe. Ninguém nos obriga a seguir um caminho ou outro. Ninguém nos obriga a alimentar os vícios ou as virtudes. Quem nos obriga a isso? Nós mesmos. Então, o que nós precisamos entender para escolher um caminho ou outro? As chamadas consequências. Tudo tem consequência. Por isso que o apóstolo Paulo de Tarso dizia: tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Nada é proibido. Deus proíbe alguma coisa? Não. Deus permite tudo. Mas, sempre tem um mas, nem tudo me convém.
Por quê? Por causa da consequência. Então, no caminho do amor, a gente tem que estar preparado, que é um caminho mais difícil, requer esforço, requer trabalho interior, mas é mais meritório. E as consequências são felizes. O que é consequência felizes? São consequências que aliviam a nossa consciência, que nos deixam em paz, que nos trazem bem-estar. Mas aí a gente tem que sair da zona de conforto. Não pode ficar com as mesmas imperfeições e com os mesmos vícios. Por isso que o caminho da dor é mais fácil. Porque a gente fica na zona de conforto, das paixões, da preguiça, né? Do ressó esperando cair as coisas do céu, de não ter que se esforçar. Claro que vai acontecer? Nós vamos estar protelando a nossa libertação. Por isso. Então Jesus nos tranquilizou, mostrando que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E, portanto, nós temos que aprender a plantar. Hoje nós estamos colhendo o joio de ontem. Que ontem, dessa existência e das anteriores. Porque essa não é a nossa primeira existência. Somos espíritos milenares. Já tivemos muitas existências. E daí nós tivemos sucesso nessas existências anteriores? Nós fomos bonzinhos? Nós só fizemos o correto? Se estamos aqui nesse planeta que é provas e expiações, significa o quê? Aqui quem nasce é quem tem drama de consciência. Nasce nesse plano físico quem tem culpa na consciência. Não é dessa existência? Ótimo, mas temos o passado. E graças a Deus nós não nos lembramos disso. Mas essa é a nossa melhor existência. Nas existências passadas nós já fracassamos. Tanto que estamos aqui de novo. Esse é o momento da boa plantação. Nas anteriores plantamos o que não devia. E agora podemos começar a plantar o certo, o correto, o belo, o bom, o justo. É isso. Cada dia da nossa existência atual, enquanto a gente ainda está no plano físico, é momento de reflexão. Escolher o que eu vou fazer para fazer uma plantação para as próximas. As próximas não estão definidas. Elas podem melhorar muito. Ainda essa dessa encarnação pode melhorar muito. Depende do quê? Da nossa boa vontade em plantar o amor. Em reparar, em não causar dano, em não prejudicar, em se corrigir. E o caminho para isso? A doutrina espírita. Por que a doutrina espírita? Porque é a única em que os espíritos vêm nos ensinar as consequências das suas existências. Onde é que nós encontramos isso? Livro Céu e Inferno. Está ali. Segunda parte. Todos os tipos de comportamentos mundiais do nosso mundo. Daquela época e de hoje. Os comportamentos são os mesmos. Os alcoolistas, os ladrões, os criminosos, as pessoas bondosas e assim por diante. Qual foi a consequência deles depois da morte? É o único livro que nos traz essas respostas. Então, queremos saber o que nos espera? Vamos estudar. Vamos estudar. A doutrina espírita nos liberta a ignorância. Jesus foi claro, procure a verdade, e a verdade nos libertará. Do quê? Da ignorância. E a gente se libertando da ignorância, a gente para de errar tanto. E acertando mais. E aí as plantações vão ser boas. Porque antes a gente plantava conforme o ego, conforme o orgulho. E aí a gente para de agir por impulsos. Por isso que a gente tem que pensar antes de agir e falar. Pensar antes de agir e falar para não dizer aquilo que não devíamos ter dito.
cada atitude, cada pensamento, cada palavra tem sua consequência, que vai se refletir nessa existência e nas próximas, além da nossa chegada no outro lado. Da maneira como a gente for, quem vai estar nos esperando? Boas entidades amorosas, mas se eu fui um criminoso, meu protetor vai estar lá, mas e aqueles que eu prejudiquei? Também vão estar lá. E aí? Aí bate a vergonha. E a gente sai correndo para se esconder. Então, por isso que a gente tem que saber as consequências e o que me espera depois, para ver se aquilo que eu vou fazer hoje realmente me convém. Como é que nós vamos alimentar esses valores, das qualidades que vão nos libertar? O Evangelho. Jesus trouxe o maior tratado de cura da alma. Porque nós nunca vamos curar o corpo. O corpo sempre vai estar sujeito a doenças, a problemas. É natural, o corpo não é perfeito. A única coisa que pode sair curada é a alma. Mas, se a gente não faz o correto, o certo, a alma vai sair doente. Que é o que aconteceu conosco nas existências anteriores. Se nós alimentamos ainda os vícios, as más tendências, vamos continuar com a alma mais doente. E as próximas existências? Colhendo as consequências dessa e das outras. Então, nós podemos começar a fazer a cura da alma, estudando o Evangelho, estudando as leis morais, estudando a maneira de entender como é que eu devo ser. Por isso que nós temos que escolher entre o resultado que vai dar o bem-estar, a felicidade, ou o que vai me trazer o sofrimento. Tudo que fizermos para os outros, vamos receber de volta. É a lei do retorno. Se eu fizer o bem, vou receber o retorno do bem. Se eu fizer o mal, vou receber o retorno do mal. E Jesus trouxe uma regra simples. Faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Essa é a regra. Regrinha simples. Quero fazer tal coisa, mas isso pode afetar esse ou aquele? Pode, então mude. Gostaria de passar por isso? Não, então não faça. Essa é a regra. A gente só tem que se lembrar. Por isso que a gente tem que estudar. Então nós temos que analisar os nossos vícios, as nossas más tendências. Qual é a maior delas? O orgulho, a soberba. Esse é o mais difícil de ser combatido. E como diz os Espíritos, é o último a ser superado. Então nós não precisamos hoje querer vencer o orgulho já de cara. Vamos começar indo pelas beiradas. Vamos pensar nos outros defeitos que nós temos. Porque o orgulhoso não tem condições de pensar. Ele é o que sabe tudo. Além do mais, ele não está disposto a se modificar. E ele não vai, de repente, resolver mudar. Mas ele pode começar a pensar em ser diferente. Tanto que o orgulho é tão importante que até a gente tem orgulho de ser caridoso. A gente tem orgulho de ser espírita. Ah, não, mas eu sou espírita. Como se fosse grande coisa. A gente se ilude achando, não, porque eu sou espírita, eu já estou em meia cadeirinha no céu. Ao contrário. Né? Então, o que nós temos que trabalhar? O agente transformador. Qual é o agente que transforma o orgulho, que sublima o orgulho? É a humildade. A simplicidade. É não querer se colocar acima dos outros. É respeitar os outros
no mesmo nível. Ninguém está num nível superior ao outro, mas a gente se acha superior. Então é ali que nós temos que fazer esse exercício. E quando a gente procura os defeitos nos outros, o que nós estamos enxergando? O reflexo do nosso próprio defeito no outro. Então é bom a gente aprender o reflexo do espelho. Toda vez que nós identificarmos algo de errado numa pessoa, pare e se analise. Você tem esse defeito. Aquilo lhe chamou a atenção, por quê? Porque eu também não gosto desse defeito. Ele me faz dor, ele me dá culpa, ele me dá remorso. Então é a maneira pela qual a gente pode se conhecer. A gente pode se autoanalisar. Mas eu estou vendo que aquela pessoa é assim, assim. Não, mas então eu também tenho isso. Vou começar a pensar em superar isso aí. Por isso, o amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? Não é só a família, é todo mundo. O segundo é o egoísmo. É o nosso segundo grande, maior defeito. Porque ele é o maior estimulador do materialismo, das sensações da materialidade. E como é que nós vamos trabalhar contra esse nosso egoísmo? A verdadeira caridade. Qual é a verdadeira caridade como entendia Jesus? 3 coisas, também chamado de BIP. Benevolência para com todos indistintamente. Indulgência para com as imperfeições alheias, não julgar. Antes de julgar os outros, julgar a si próprio. Será que eu não tenho esse defeito? Será que eu não tenho também esse problema? E por último, perdão das ofensas. Mas como é que eu vou esquecer tudo aquilo que ele me fez? Como é que eu vou perdoar isso? Calma, tudo é seu tempo. Perdoar não é esquecer. É não querer revidar. É não querer se cobrar. É entender aquela atitude como uma atitude de uma pessoa doença. É compreender. Na fase que nós estamos, é compreender o problema do outro. E compreender o nosso próprio problema que nós ficamos, inclusive, sensibilizados, alimentando mágoas, rancores, aquela coisa toda. Por isso que fora da caridade não há salvação. Mas não é esmola. Esmola não é caridade. Caridade é benevolência, indulgência e reconciliação. Que é dessa maneira que vem o perdão. É salvação do quê? Da consciência. Isso aqui, onde tem salvação, significa alívio das culpas. Então, sem essas 3 coisas, nós não aliviamos a nossa consciência. Hoje nós vivemos um mundo de irritações, de raiva, de agressividade, de vingança, de intolerância, de impaciência. Não vemos? É isso. O que é isso? É perda da racionalidade. É o nosso primitivismo muito ativo. Por isso que a sociedade está na situação que está. É por isso que as pessoas não se respeitam. E como é que nós vamos tratar essa nossa ansiedade? A juventude está toda ansiosa, toda angustiada. Como é que nós vamos desenvolver um tratamento contra essa irritação, o agente transformador? Paciência, ciência da paz, meditação, relaxamento, calma, contar até 20, contar até 100, contar até 200. Antes de reagir, pare, analise, pense, por causa da consequência. Analise bem se vai valer a pena ou não, se vai ser bom ou não. Tolerância, compreensão, principalmente na família, onde está o nosso primeiro laboratório do amor, é a família. Porque é ali que nós vamos receber os velhos amores, mas também os maiores desafetos. Os principais inimigos das vidas anteriores, aqueles que nós mais causamos problemas para eles.
vão estar na nossa família. Para quê? Reconciliação. O vizinho nós não perdoamos, mas o primo, o irmão, o tio, o avô, sim, a gente perdoa, a gente aceita. E às vezes nem esses. Devido a quê? Orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência. Então, por isso que Jesus nos trouxe essa orientação: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si. Basta a cada dia o seu mal, ou seja, cada dia nós temos as dificuldades que precisamos para aprender. Cada dia nós enfrentamos a nós mesmos e não os outros. O problema é que muitas vezes a gente passa cada dia tentando enfrentar o outro. Às vezes não, é nós. Nós não temos que superar os outros, nós temos que superar a nós mesmos. Por isso que cada dia é uma nova oportunidade, um novo começo, de uma nova plantação. Cada dia podemos começar a plantar o trigo e não mais o joio, porque aí nós vamos colher as coisas boas. Mas a escolha é individual. Cada um tem que fazer a sua escolha. O outro grande problema hoje da nossa sociedade é a luxúria, sexolatria, drogas, gula, jogo, vícios de toda ordem. Tem até o vício do celular. Crianças, jovens entrando em crise de abstinência se não ficarem 10 minutos sem o celular. Isso é patológico. Isso é reflexo dos desequilíbrios que nós trazemos, desses mesmos defeitos, desses mesmos vícios. Porque a gente tem a liberação dos hormônios da alegria pelo nosso centro cerebral. Isso não é só espiritual, é físico também. Mas para isso, assim como o álcool e tudo mais, a gente precisa corrigir. E como é que a gente faz isso? Temperança, moderação, abstinência. Abstinência de sexo? Não, moderação, equilíbrio. Nem 8, nem 80. Educação. Até que ponto? Tudo tem sua consequência, é isso que a gente tem que analisar. Por isso que a temperança é a virtude que regula a nossa inclinação para a satisfação dos instintos. Então a gente tem coisas que a gente tem que moderar. E isso depende de cada um. E como é que a gente faz isso? Orai e vigiai. Ore, peça ajuda para os protetores. Cada um de nós tem um protetor e um monte de amigos no plano espiritual, querendo nos ajudar. O que precisa para eles fazerem isso? Que a gente saia do terra a terra, suba um degrau e peça, com o coração. Aquela oração sentida, não aquela oração decorada. Aquele Pai Nosso decorado não adianta. Porque é só palavras, não tem sentimento. Tem que ter sentimento, tem que ter pensamento, tem que ter imagem. E isso tem que brotar de dentro. Por isso, palavras simples, que reflitam o que você está sentindo. E peça, não só para ti. Tudo o que pedirdes, de bom ou de ruim para os outros, receberás multiplicado. Então vamos ser espertos. Vamos pedir o bem para receber o bem multiplicado. Porque o mal, o rancor, a mágoa, a raiva, isso a gente faz de roldão. Isso é fácil de fazer. A inveja, os ciúmes, isso então tapa. O que nós vamos receber de volta? Tudo isso multiplicado. São coisas boas? Não, são ruins. A gente fica bem? Não, fica mal. Então vamos aprender a orar. E vigiar o quê? Os pensamentos. Não é vigiar o vizinho. Vigiar o pensamento, o sentimento que a gente está alimentando. Esse pensamento é bom ou é ruim? Esse pensamento vai gerar coisa boa ou coisa ruim? É isso. Não é difícil.
mas requer cuidado de si próprio. Preguiça, ociosidade, negligência, sair da nossa zona de conforto. Jesus, quando encontrou aquele que estava numa cama há 20 anos, sempre ali deitado, esperando as pessoas atenderem ele, o que ele disse? Levanta e anda. Por quê? Porque era uma pessoa preguiçosa. O cara levantou, pegou sua cama e foi. O que faltava para ele? Atitude. Como diz o padre Jerônimo, o inferno está cheio das boas intenções. O que é boas intenções? A pessoa tem intenção, mas não faz. Fica esperando que as coisas caiam do céu. Não, tem que ter ação. Cada um conforme suas obras. São claras essas palavras. A gente tem que plantar essas coisas boas para colher as coisas boas. E por isso que o trabalho é o nosso crescimento. Nenhum de nós cresce sem trabalho. O que é trabalho? Atividade útil. Toda atividade útil é trabalho, é aprendizado, é desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas qualidades. Isso é bom para o indivíduo porque ele se realiza. Ele não tem que fazer o perfeito, ele tem que procurar fazer o melhor. Faça o seu melhor, sempre que puder. Tanto que Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, nada no mundo, no universo, fica parado. O universo está sempre em atividade. Nós é que queremos ficar na zona do conforto, ali quietinho, sendo atendido, recebendo. Vez não. Nós temos que ter as atividades. E por que nós precisamos superar os vícios? Porque junto com os vícios, nós temos as vinculações espirituais. Ou seja, espíritos viciosos que se ligam a nós. E ficam alimentando cada vez mais as nossas imperfeições, porque eles não querem que a gente cresça. Então, se a gente se modifica, eles também vão aprender. Aqui o João de Araújo, do livro Além de Hoje, traz essa frase muito interessante. Nós precisamos cuidar dos pensamentos, porque eles sintonizam as entidades infelizes. Então, por isso, vigiar os pensamentos. E como é que a gente faz isso? Disciplina. Ninguém se melhora sem disciplina. Ninguém se corrige de um mau hábito sem disciplina. Ninguém se corrige de um mau comportamento sem disciplina. Então, o trabalho nosso é transformar o mau comportamento em bom comportamento. O mau hábito em bom hábito. Aí Jason de Camargo nos traz no livro Educação do Sentimento uma dica muito boa. Pense nos seus defeitos. A Joana até dizia, olhe-se no espelho e diga, escreva numa folha todos os seus defeitos, sem medo. É para você se conhecer. Ah, eu sou brabo, eu sou irritado, eu fumo, eu bebo, eu jogo, eu não sei o quê. Bota tudo ali, não tenha medo. É você mesmo. Qual é o problema? Você não vai dizer, você não está dizendo para o mundo, está dizendo para si. E depois, do lado de cada defeito, coloca a virtude antagônica. Porque esse defeito só vai ser modificado, só vai ser transformado se você pensar na virtude antagônica. Nós temos dois animais ferozes dentro de nós. O tigre dos vícios e defeitos e o leão das virtudes. Qual é que vai viver? Qual é que vai vencer? Aquele que você alimenta. Como é que a gente alimenta isso? Pelo pensamento. As nossas ideações, os nossos pensamentos é que vão alimentar ou as virtudes ou os defeitos. Então, em vez de ficar pensando nas culpas que já aconteceram, já temos, vamos pensar no antagônico, no curativo, na virtude curadora, benevolência, paciência, bondade, indulgência e assim por diante.
Todos os dias faça uma oração no começar o dia e peça ajuda para que esse defeito, para que essa virtude cresça. Antes de dormir, faça a mesma coisa. É isso. É uma técnica. Isso é cerebral. Isso é da neurociência. Tudo aquilo que você faz repetidamente, diariamente, aquilo fica incorporado. É assim que a gente aprende a alimentar o leão das virtudes. Tá? Bom, já falei demais, vocês já estão cansados. Vamos então encerrar a nossa palestrinha de hoje, agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso adorado Pai Celestial, aos nossos protetores, à direção espiritual dessa casa espírita, por esses momentos de paz, de aprendizado e de conexão com os nossos protetores, que aproveitam sempre todos os momentos em que nos elevamos para nos enriquecer com as suas vibrações luminosas, plenas de amor. E rogamos que todas essas vibrações também se transmitam a todos os nossos demais familiares, onde quer que se encontrem, amigos e vizinhos com suas famílias, a todos os demais trabalhadores dessa casa, a todas as pessoas necessitadas de todos os tipos de dores e sofrimentos, aos nossos governantes, aos nossos representantes, aos governantes de todos os países, para que a paz, a harmonia, o bem-estar se transmitam uns aos outros e que aprendamos dessa forma a fazer a vontade do Pai, pois só Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. E que assim seja. Eu pensei que estava no meu pendrive, não estava.